Livro 5 minutos. Autor José de Alencar. Editora Simplício. Número de páginas 47. Sinopse. Primeiro romance de José de Alencar, 5 minutos, foi um verdadeiro sucesso. Inicialmente publicado em forma de folhetins pelo jornal Diário do Rio de Janeiro, ao final de todos os capítulos já publicados, foram juntados em uma única edição e oferecida de brinde aos assinantes. Porém, como diversas pessoas que não assinavam o jornal procuraram por um volume do romance, foi publicada a primeira edição em 1856. Trata-se de uma deliciosa história de amor vivida pelo narrador e pela sua amada Carlota. No entanto, pode-se perceber que a história não é dirigida para o leitor em geral, mas a uma prima do autor, ao mesmo tempo em que tenta levar o leitor a pensar que tudo é imaginário e que faz parte das fantasias do autor. O autor faz questão de narrar fatos verídicos da época. Gente, eu achei bem interessante, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar desse conto em si, e eu gostei bastante. Eu já tinha lido outras obras do José de Alencar antes, e eu já tinha gostado bastante desse autor. Se vocês procurarem o livro para comprar, vocês vão achar ele tanto na versão física quanto na versão digital pelo Kindle. Vou falar agora o preço em média para vocês, se vocês quiserem comprar o livro. O livro físico, no site da Amazon, em capa comum, ele está sendo vendido por R$ 38,28. Já a versão Kindle, né, que é a versão que você consegue ler pelo tablet, pelo celular, é só você baixar o aplicativo da Kindle, ou ter, né, um tablet, você consegue ler pela biblioteca Kindle por R$ 1,80. Eu li pelo Kindle, tá bom? Sendo que se você já tiver conta lá, você consegue ler alguns de graça e tal. Então eu consegui ler na forma gratuita, mas eu olhei aqui de novo no site e agora tá com esse preço de R$ 1,80. E tem vendendo também na versão dele, que é a de capa dura, a versão do livro físico de capa dura, mas tá bem caro, tá R$ 384,32. Então, é assim, é um valor somente mesmo para quem, sei lá, coleciona livro e gosta mesmo dos de capa dura. Fora isso, tá compensando comprar o livro de capa normal por R$ 38,00. Mas, assim, por ser um livro que já foi publicado várias vezes, eu acredito que você consegue encontrar em sebo e até em outros sites por um valor bem mais acessível também, você comprando a versão usada. Eu já li a sinopse, né, para vocês, falando que, na verdade, esse livro ele foi escrito inicialmente como forma de folhetim no jornal, e aí depois as pessoas se interessaram tanto, acharam ele tão legal que resolveram juntar todos os folhetins e formar um livro para ele ser vendido. E aí ele foi publicado em 1856. A história, basicamente resumida, você lê como se fosse em formato de carta. Então, assim, o autor, né, ele escreveu o livro de uma forma como se fossem cartas sendo direcionada para uma prima distante dele e ele contando o que aconteceu com ele. O livro se chama 5 minutos porque a carta se inicia contando o que aconteceu com ele. Ele falou que ele saiu do trabalho dele, faltando 5 minutos para ele pegar o ônibus, ele acaba chegando atrasado no ponto e ele vê um ônibus indo embora. Então ele é obrigado a ficar 5 minutos esperando o próximo. E nisso que ele fica esperando o próximo, ele acaba vendo uma moça muito bonita, sendo que ela estava usando um véu no rosto. Sabe aqueles chapéus antigos da era vitoriana que as pessoas usavam, que sempre tinha aquele véu ou aquela renda que cobria o rosto da pessoa? Então você não conseguia identificar quem era e tal. Essa moça chegou a encostar a mão nele e aí ele chegou a tomar um susto na hora, porque ele não esperava aquele toque. Ele olhou, ele não conseguiu ver muita coisa, parecia ser uma mulher bonita, mas
ele não conseguia ver muita coisa, porque as vestes eram aquelas vestes de época que cobriam o rosto todo, que cobriam o corpo todo, ela tava de luva, o chapéu dela impossibilitava dele ver o rosto, então ele mal conseguiu escutar a voz dela. E aí ele teve esse breve encontro de 5 minutos com ela conversando, e nisso ele acabou se apaixonando por ela. Sendo que assim, ele não sabia o nome dela, ele não sabia onde ela morava, ele não sabia nada. Eles simplesmente trocaram olhares e algumas frases assim bem cotidianas por esse período de 5 minutos, até que chegou o ônibus, eles entraram e foram embora. Eles chegaram a se ver outras vezes na lotação também, mas não chegaram a se comunicar, e ele começou a ficar muito curioso, assim, virou quase um crush, né? A gente hoje em dia tem o crush do ônibus, o crush do metrô, aquela pessoa que a gente não sabe nada sobre ela, mas que a gente gosta de acompanhar, assim, ter aquela troca de olhares, sabe? Hoje em dia isso é muito comum também nas redes sociais, né? Da gente ficar olhando fotos e stories da pessoa mesmo sem conhecer nada sobre ela. Naquela época não existia nem internet, que dirá rede social, mas existia lugares em comum que as pessoas iam. Então ele chegou a encontrar com ela em lotação e chegou a ver ela, né, em praça e tudo mais. Até que finalmente, depois dele pesquisar e ele começar a falar para todas as pessoas sobre essa moça, ele acabou descobrindo sobre ela. E aí, com isso, ele descobre que ela é meio que uma stalker dele há vários meses. Ela já tinha visto ele antes e se apaixonado por ele, mas por ser uma moça tímida, ela nunca tinha se aproximado dele. E quando ele se atrasou para pegar a condução, foi a única oportunidade que ela teve assim mais próxima, de ter contato mais próximo com ele. E basicamente ela já era apaixonada por ele já fazia um tempo. Ele se apaixonou por ela sem nem conhecer o rosto dela, porque as outras vezes que ele viu também ela foi de longe, e ela novamente sempre estava com o rosto coberto e tal. E ela chegou a descobrir onde ele trabalhava e mandar uma carta para ele, perguntando como ele estava, assim, falando coisas simples assim, mas dando a entender que ela gostava dele. E ele conseguiu encontrar o endereço dela, ele foi. Quando ele chegou na casa, ele tomou um susto, porque quem atendeu ele foi uma senhora de mais idade, e ele ficou pensando, nossa, será que esse tempo todo eu tô apaixonado por uma velha? Mas na verdade não, a velha que atendeu ele na verdade era a mãe dela, e ela sim era uma moça jovem, sendo que esse foi o único encontro deles pessoalmente, porque logo em seguida ela teve que fazer uma viagem para a Europa, porque ela estava com uma doença que não tá escrito qual doença ela tinha, mas ela estava muito doente, ela ia precisar fazer tratamento, ela estava até com medo de morrer. E aí ela chega a comentar com ele que ela tá doente e tudo mais, mas ela não fala muito sobre a doença dela, ela só fala que ela vai precisar viajar, mas ela não diz quando ela vai viajar. E aí, quando ele quer ter um segundo encontro com ela, agora que ele já sabe o endereço, ele vai no endereço dela para ver ela já tinha saído com a mãe, já tinha embarcado. Então ocorre toda uma correria dele juntar as coisas dele e ir atrás do barco. Ele consegue encontrar com ela novamente, assim, no meio da água já, o que é uma coisa assim muito romântica e parece aqueles filmes mais antigos, sabe? Que o mocinho vai atrás da mocinha e geralmente é sempre avião, né? Viagem de avião, encontrou no aeroporto minutos antes de embarque, essas coisas assim que a gente está acostumado a ver em filmes de romance de sessão da tarde, sendo que nem existia filme naquela época, né? Então a gente já consegue entender um pouco da onde vem essa inspiração dos filmes de romance que a gente tem hoje em dia e dos livros de romance também, né? Porque o José de Alencar ele foi um dos primeiros romancistas que nós temos, assim, da literatura clássica e tudo mais. E foi muito emocionante ele conseguir chegar até ela, e quando eles se encontraram, eles trocaram juras de amor e ele viajou para a Europa, ele largou tudo aqui no Brasil para viajar com ela para a Europa, para ela fazer o tratamento dela. E ela ficou tão feliz de conseguir encontrar com ele que isso ajudou muito na recuperação dela. Ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu ficar bem, e os dois se casaram e viveram juntos.
E é muito bonito porque ele escreve tudo isso em formato de carta, né, para contar para a prima dele, que é mais distante, tudo que aconteceu e tudo mais. Então, a sensação que o leitor tem é como se tivesse realmente recebendo uma carta enorme daquele parente que está distante, contando todas as novidades, sabe? Então, assim, eu achei bem legal. E como eu disse, são 47 páginas, então você lê super rápido, assim, tipo, sei lá, dependendo de como é a sua leitura, você em 2 horas consegue ler o livro inteiro, sabe? Então é uma leitura bem gostosa, a narrativa é bem leve, realmente como se fosse uma conversa por carta, e você se sente realmente dentro da história, sabe? Ele dá muito detalhe das roupas, das paisagens, das coisas que estavam acontecendo na época, então você realmente sente como se estivesse vivendo tudo aquilo junto com o personagem, e dá uma sensação de alívio muito grande quando você vê que ele realmente consegue encontrar com ela e que eles se casam, sabe? Então eu gostei bastante do livro e super recomendo pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal porque eu posto 3 vídeos por semana, tá bom? E me segue para estar recebendo sempre as minhas atualizações e dá uma olhada também nos vídeos anteriores, porque eu já fiz resenha de muitos livros e eu fiz alguns vídeos de biografias de autores também. Se vocês quiserem algum livro específico ou algum autor específico, é só deixar aí nos comentários. Boa leitura e até a próxima!